sobre predação em espécies ameaçadas de extinção por gatos domésticos subsidiados por humanos lá na ilha de Tokunoshima. Aqui é o nosso artigo da Scientific Reports. Então, a partir do estudo do nosso artigo, a gente vai avaliar como a alimentação das espécies invasoras elas vão impactar no ecossistema local da ilha. Aqui é o nosso índice com a introdução, métodos, resultados e a discussão. Então, o primeiro ponto da introdução é a invasão biológica. A gente tem que pensar como esses animais invasores eles estão sobrevivendo, se está tendo uma boa alimentação para eles continuarem naquele ambiente e como eles estão conseguindo se reproduzir. A partir do momento que a gente tem a invasão biológica bem sucedida, a gente vai ter o impacto ecológico no ambiente que esses animais invasores estão vivendo. No caso aqui do nosso artigo, a gente vai ter os gatos com a hiperpredação. Aqui é o mapa da ilha do Japão e a ilha de Tokunoshima, que fica localizada aqui nesse pontinho. E para entendimento do nosso artigo, a gente vai estar falando a todo momento sobre dois tipos de gato, que seriam os gatos ferozes, que são completamente independentes e eles raramente vão estar interagindo com seres humanos, e os gatos errantes, que não têm donos, mas eles dependem dos recursos e dos cuidados humanos. Então, o grande problema principal desses gatos que estão vivendo em liberdade é que muitos deles acabam se alimentando de espécies que estão endêmicas e ameaçadas de extinção lá na ilha, estão sendo responsáveis pela redução da população dessas espécies. Aqui a gente tem duas imagens que estão mostrando dois gatos se alimentando de duas espécies distintas, que a gente vai falar mais para frente sobre eles. E então, a partir disso, o governo local da ilha e o Ministério do Meio Ambiente eles vêm capturando gatos desde 2014 para tentar conservar essas espécies endêmicas. E a partir dessa captura, vai ter dois destinos para esses gatos. Ou eles vão ser mantidos em abrigos para futuras adoções, ou outros deles vão ser devolvidos à natureza após a esterilização. Então, na nossa metodologia, a gente tem que essa área de estudo, ela era composta de 28% de fazendas e 43% de florestas, que são as áreas em cinza. E também o restante seriam as áreas residenciais. E o problema que também tinha era que não tinha nenhuma espécie de predador de mamífero. Só eram as víboras que eram os predadores. E então os gatos, eles acabavam predando espécies endêmicas e que estavam ameaçadas de extinção, como o rato de pelo longo, o rato espinhoso e o coelho-amame. Então, para estar verificando as hipóteses, foram coletadas amostras como os pelos e as fezes durante o programa de esterilização. Na análise fecal, a gente pôde verificar o conteúdo mais recente da dieta. Então, depois que foi feito o processamento, foi feita a classificação dos alimentos em animais de floresta, animais agrícolas e residenciais, recursos artificiais e animais e plantas não identificados. Então, depois foi feito um cálculo para ver quanto que as espécies contribuíam para a alimentação. E se o resultado era maior que 3%, a conclusão era que sim, eram importantes. Então, podia seguir para a próxima análise, que seria a análise de isótopos estáveis. Essa análise seria para ver o conteúdo mais antigo. Então, foi feita com os pelos dos gatos e das presas, com as rações e com gatos abrigados para poder fazer uma comparação da alimentação com os gatos errantes e os ferais. E os isótopos analisados foram o de carbono e o de nitrogênio. Então, primeiramente, o que a gente teve de resultado da análise fecal, a gente realmente viu essas 3 espécies endêmicas, e além delas, tinham mais 3 que também estavam ameaçadas de extinção. Porém, na contribuição, quem mais contribuiu para a alimentação foi o coelho-amame e o rato de pelo comprido, e também a gente viu o rato preto, que seria uma espécie de fazenda. Além disso, a gente viu que eles dependiam muito de alimentação artificial, e também os gatos ferais eram os que mais consumiam os animais endêmicos. Bom, aqui na figura 3, eles fizeram então uma avaliação dos isótopos estáveis do pelo dos animais, dos gatos ferais, dos que são errantes e dos domésticos. Eles usaram uma metodologia nova para fazer uma mensuração estatística, para ver se essa variação de carbono e nitrogênio seriam significativas ou não. A gente pode ver aqui pela barrinha azul que no quadro A, por exemplo,
onde tem a mensuração de isótopos estáveis de carbono, que não tem uma diferença muito relevante entre eles. E na figura B, a gente tem uma mensuração, então, dos isótopos estáveis de nitrogênio, e mais uma vez, pela linha azul, a gente consegue perceber que não tem uma diferença muito significativa. Já na figura número 4, eles fizeram a mensuração dos isótopos estáveis encontrados na presa e na alimentação e nos recursos adquiridos por esses animais. Então, seja ela artificial, né, por ração, ou natural. A gente consegue ver aqui na tabela que os recursos que mais possuem isótopos de nitrogênio e carbono presentes são dos animais de fazenda, como a gente pode ver aqui o primeiro ponto, seguido pelos recursos artificiais, que é a ração, o lixo, e por último, os recursos exóticos, né, os animais de floresta, que possuem uma concentração mais baixa de carbono e nitrogênio no pelo. Já na figura número 5, a gente consegue ver uma dependência da energia, né, do que esses animais realmente dependem para se manter. Tanto para os gatos ferais quanto para os gatos errantes, a gente consegue perceber que a maior parte dos recursos que eles dependem realmente para sobreviver são os recursos artificiais, né? Então, valendo da ração humana, seguido pelos animais de fazenda, que é o rato preto, e os animais de floresta, que são o coelho e os outros ratos. Aqui na nossa última tabela, a gente tem um modelo linear geral, que ele é de acordo com a paisagem, como a paisagem vai influenciar na alimentação e na dieta desses animais. Então, a gente tem dois fatores aqui, que é o fator 1, que é a área residencial, e o fator 2, que são a área de agricultura e a área florestal. Dependendo dessa área que esses animais se encontram, vai ser visto uma alimentação deles que vai interferir positivamente ou negativamente nessas áreas de fatores aqui. E nos tópicos discutidos no artigo, eles vão ter as diferenças na dieta encontradas na análise fecal, que é da dieta mais recente, e na análise de isótopos estáveis, que é de a longo prazo, eles encontraram uma diferença muito grande entre eles. Outro tópico importante foi a circulação desses animais entre a floresta e as áreas residenciais, que com os usos da estrada, né, e da urbanização, essa circulação fica mais facilitada e a diferença entre os animais fica cada vez mais tênue, né? Porque a gente conseguiu ver que, apesar de todos esses gatos capturados, apenas 13% deles tinham identificação como errantes de fato, né? Então, a separação entre gatos ferais e errantes ela é muito próxima. Outro ponto importante foi que os recursos adicionais, ou seja, os recursos artificiais, né, a ração que as pessoas dão para esses gatos errantes, ele tem causado impacto no ecossistema porque tem criado um aumento da população desses gatos. E uma das sugestões pelo escritor do artigo é o corte brusco desses recursos, ou seja, pede para que as pessoas parem de fato de alimentar esses gatos errantes e, por fim, o controle letal. Como conclusão, eles conseguiram chegar ao ponto de perceber que os gatos de vida livre eles são dependentes de recursos humanos, ou seja, eles não são completamente livres e se alimentam apenas de animais selvagens ou de caça. O gerenciamento de predadores, ou seja, desses próprios gatos, deve ser feito por captura, né, para castração e possível doação, e o próprio controle letal, e impedir que as pessoas deem comida para esses gatos, para que fazer vigor a lei que já predomina na cidade, para que as pessoas não alimentem gatos que não sejam da própria dentro de casa, né, que mantenham os gatos dentro de casa. E é isso.